Se existe um hábito capaz de fazer você expandir o vocabulário, mergulhar em ideias que você nunca teria na vida real e te tornar alguém mais profundo, é o hábito da leitura. E é por isso que hoje eu quero te ajudar a dar o primeiro passo, porque muita gente quer começar a ler, mas não sabe por onde. Falta ritmo, falta motivação, falta um livro que segure você do começo ao fim. Para você começar a ler, você tem que ter um motivo para isso. Você tem que ter um sentido. Para que eu vou sentar, me concentrar e começar a ler? Para quem não tem o hábito da leitura, é algo muito difícil. Então, eu tenho que te dar um motivo para você começar a ler. E eu vou começar falando de uma coisa muito importante chamado imaginário. O imaginário é como se fosse um território interno dentro de nós, onde estão imagens, símbolos, memórias, medos, sonhos e possibilidades. É onde a nossa mente testa cenários, cria mundos e expressa sentimentos que muitas vezes nem sabemos nomear. Eu preciso nomear aqui um estudioso, na verdade um antropólogo e professor de filosofia francês, chamado Gilbert Durand. O grande estudioso moderno do imaginário. Aliás, ele é provavelmente o mais técnico e completo sobre o tema. Ele desenvolveu a antropologia do imaginário, dizendo que o imaginário é a base das culturas, um sistema simbólico que molda nosso comportamento, o lugar onde criamos sentido para o mundo. Para Durand, o ser humano vive dentro de um sistema de imagens, e ele percebeu algo revolucionário. A imaginação é uma estrutura. É a maneira como o ser humano organiza mentalmente a existência. Para ele, tudo que pensamos, imaginamos, interpretamos passa por um sistema interno de imagens. Quanto mais rico esse sistema, melhor a experiência humana. Sem esse imaginário, o ser humano não consegue interpretar a si mesmo, não consegue interpretar o outro. Portanto, a sociedade. Durand dizia que o imaginário deve ser o tempo todo alimentado, porque ele funciona como um músculo psicológico. E uma das melhores maneiras de alimentá-lo é com a leitura. Porque ler cria novas imagens internas, amplia os símbolos que você conhece, enriquece sua compreensão do mundo, fortalece seu repertório emocional, te ajuda a interpretar melhor a realidade e treina a criatividade. Agora vamos fazer um gancho do imaginário para a criatividade, que é muito importante. É no imaginário que a criatividade acontece. A criatividade não é necessariamente um talento artístico, ela é uma ferramenta de sobrevivência, tanto na vida pessoal quanto na profissional. E aqui que entra onde você deveria estar muito interessado e preocupado. Quando você entende isso, você passa a interpretar a criatividade não como algo opcional, e sim essencial. No dia a dia, a criatividade significa conseguir encontrar alternativas, encontrar novas formas de lidar com problemas, responder melhor a conflitos, enxergar caminhos onde antes só existia frustração. A criatividade não serve só para inventar arte, serve para inventar soluções. Já no trabalho, a criatividade é o que separa os que repetem tarefas dos que resolvem problemas, que, diga-se de passagem, são as pessoas que mais ganham dinheiro, os problem solvers. E as empresas valorizam as pessoas criativas porque encontram atalhos, aumentam eficiência, criam formas inteligentes de organizar o próprio trabalho e inovam processos. A criatividade passa a ser literalmente um multiplicador de resultados. Quanto mais você lê, mais o seu imaginário cresce. E quanto mais o seu imaginário cresce, mais a sua criatividade floresce. Então, por onde começar a ler? Se caso você nunca leu um livro inteiro ou leu pouquíssimas vezes obras literárias, às vezes muita gente só lê o que nos obrigam a ler na escola, aqueles livros horríveis que nem Sargento de Milícias, essas leituras péssimas que parece que escolheram cirurgicamente para fazer a gente odiar ler. Se esse for o caso, eu tenho 3 indicações de livros
Até porque nós somos pessoas diferentes, temos interesses diferentes, culturas diferentes, idades diferentes, o que influencia muito também. Então eu acho que dar uma indicação apenas pode não fazer sentido para todo mundo. Então eu vou dar 3 títulos aqui: O Pequeno Príncipe, Coraline e A Arte da Guerra, que, diga-se de passagem, foi o primeiro livro que eu li quando eu tinha uns 13, 14 anos. Ok, mas neste vídeo eu vou seguir adiante com apenas um deles 3. Coraline. Uma obra simples, mas que leva o imaginário a patamares que muitas obras, bem mais complexas, não chegam sequer perto. Esse livro consegue ser de terror e não ao mesmo tempo. Tem um tom infantil, mas não é. Não é um livro que uma criança conseguiria compreender em sua profundidade. Para crianças eu indico mais o Pequeno Príncipe. Coraline, escrito por Neil Gaiman, escritor também de Sandman, tem um texto acessível, frases curtas, história fluida, capítulos rápidos. É fácil de acompanhar mesmo para quem não tem o hábito da leitura. Mas ao mesmo tempo, Coraline tem camadas. Coraline fala sobre coragem, identidade, medo e amadurecimento. Tudo de maneira leve, mas profundo o suficiente para ter aquele gostinho da boa leitura. Para quem ainda não tem o hábito da leitura, uma das maiores dificuldades é a atenção. E em Coraline isso não é um problema. O livro já começa com mistério, curiosidade, portas escondidas, mundos paralelos. Enquanto você vai lendo, logo no começo você já quer saber o que vai acontecer. É uma leitura que mantém o leitor em movimento mental, o que é essencial para quem ainda está começando e não entrou no ritmo. Você termina esse livro rápido e terminar o livro dá uma sensação de vitória e uma sensação de quero mais. Qual é o próximo livro? E isso abre o caminho para o hábito. A história é visual, atmosférica, tudo que contribui para o cérebro criar imagens. Além disso, a figura denominada a outra mãe, a casa antiga e misteriosa, os mundos paralelos, tudo isso são elementos marcantes, muito bons para o imaginário humano. Essa experiência faz com que o leitor entenda que um livro não é só um monte de palavras, é um portal para outros mundos. E é exatamente isso que faz de um leitor iniciante em um leitor apaixonado. Então aqui vai um pequeno resumo, só para você saber mais ou menos com o que você vai se deparar. Coraline é uma história de uma garota curiosa que ela e seus pais se mudam para um casarão antigo e afastado. E explorando esse local, ela encontra uma porta misteriosa. Atrás dessa porta existe um outro mundo, que parece um reflexo do mundo real, porém muito mais encantador. Nesse outro mundo, Coraline encontra versões alternativas de seus pais, que ela chama de Minha Outra Mãe, Meu Outro Pai, que parecem perfeitos, exceto por um detalhe inquietante. No lugar dos olhos, eles têm botões. A princípio, tudo é mais divertido, tudo é mais colorido, mais aconchegante, mais acolhedor do que a vida real. Porém, logo Coraline descobre que esse mundo paralelo foi feito para aprisioná-la e que sua outra mãe, uma entidade sedutora e aterrorizante, está disposta a tudo para transformar Coraline em sua nova filha. Então, para escapar e salvar quem ela ama, ela precisa de coragem, inteligência, criatividade e a força do seu próprio imaginário. É uma história que mistura fantasia sombria com temas profundos como amadurecimento, identidade e o valor da realidade mediante as ilusões. Para quem tiver o interesse, a Coraline também tem uma adaptação para o cinema que é lindo. É feito em stop motion, aquele tipo de filmagem de massinha, que move um pouco a massinha, tira uma foto, move um pouco mais, tira outra foto, e aí depois de centenas ou até milhares de fotos conseguem fazer uma cena. É uma verdadeira obra de arte. A história é um pouquinho diferente do livro,
mas ainda é fiel. Eu assisti várias vezes, é muito legal. Então, se você assistiu até aqui, muito obrigado. Eu peço que você deixe seu like e se inscreva no canal. Aqui vamos falar de livros, filmes, séries, tudo que pode te transformar em um homem de bem. Eu vou ficando por aqui e muito obrigado.